Bom dia, essa é a nossa eletiva Direitos Humanos, e hoje nós teremos a participação, como sempre, do Dr. Lucas, do projeto Direito na Escola. Bem-vindo e obrigado pela presença, Lucas. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso módulo de Direito Constitucional. Eu sempre gosto de começar relembrando o que a gente já viu desde o começo. A gente começou no mês de abril falando sobre o que é o direito de forma ampla, uma palestra inaugural para vocês entenderem essa matéria. Depois, no mês de maio, nós falamos sobre a Lei Maria da Penha e do combate à violência doméstica, contra a mulher, principalmente. E desde a aula passada, nós começamos o módulo de Direito Constitucional, e especificamente naquela aula a gente falou do quê? A gente falou o que é a Constituição, que ela é a norma, a principal norma de um país, que todas as outras normas, leis, regulamentos, têm que respeitar o que está na Constituição. Depois nós falamos de dignidade humana, qual que é o conceito de dignidade humana, tudo aquilo que a pessoa precisa para sobreviver e para se desenvolver. E também falamos dos direitos humanos fundamentais, que é colocar a dignidade humana na prática. Falamos também sobre a primeira, segunda e terceira dimensão desses direitos fundamentais. Lembrando da primeira dimensão, são os direitos de liberdade, os de segunda dimensão são os direitos de igualdade, que busca aquela igualdade material, daquela figurinha que eu mostrei para vocês, e os direitos de terceira dimensão são os direitos que relembram a fraternidade, que a gente começa a enxergar que o mundo, tudo que a gente faz no mundo, impacta na vida da pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então, que a gente tem que sempre se unir para buscar um direito mais fraterno para todos. Tendo essa breve revisão da aula passada, eu terminei a aula questionando vocês sobre política. Vocês acham que política é sinônimo de roubalheira? É a mesma coisa que desonestidade? E muita gente, já durante a aula, concordou com isso, que é sinônimo de roubalheira, de desonestidade. Eu queria mudar um pouquinho esse pensamento de vocês, trazendo uma outra visão. Eu sempre gosto de mostrar a raiz da palavra, né? O que ela significa. Ela não tem esse nome à toa, né? Nenhuma palavra tem um nome à toa, ela tem um significado. Política. Como muitas palavras do nosso vocabulário, ela tem uma origem grega. Polis significa cidade e tix é relacionado à coisa pública. Coisa pública é tudo aquilo que pertence a todo mundo. Todos aqueles bens que pertencem, que não é de uma pessoa só, mas sim da coletividade, de toda a sociedade. E polis, como eu disse, é cidade. Por isso que tem cidades que chamam Fernandópolis, Divinópolis. Esse polis no final significa cidade. Com certeza em Fernandópolis teve alguém muito importante, talvez o fundador, chamado Fernando. Divinópolis, cidade divina. Então esse polis significa cidade e o tix significa coisa pública. Então a política tem a ver com isso, tem a ver com como que a gente administra a coisa pública. E antigamente o mundo era formado muito mais por cidades. Essa noção que nós temos hoje de país, estados, município, ela é bem recente. Antigamente era mais por cidades. Então, por isso que a palavra política tem esse significado, veio de polis, tix. Como que a gente administra a coisa pública. Não só do município, agora tem um conceito muito mais amplo com o desenvolvimento humano. E agora eu gostaria de trazer alguns sentidos da palavra política. O principal deles, eu acabei de falar, que é administrar as coisas públicas. Que é, meu filho? Administrar a coisa pública. Como o nome já fala, coisa pública não é de uma pessoa só. São de várias. E como que a gente administra isso? A gente geralmente elege algumas pessoas para representar isso, que representam a gente.
como a gente não vai ter o tempo de administrar tudo que a gente tem na nossa vida, a gente elege algumas pessoas que vão fazer esse gerenciamento sob a nossa supervisão e tem que ter alguma chance da gente participar, da gente dar algum pitaco sobre isso. Então, nesse sentido, a política é uma administração das coisas públicas. Também a gente pode falar de política quando a gente está falando de alguma ação pública específica. Você já deve ter ouvido falar. A política educacional, a política de saúde pública. Por exemplo, a gente está vivendo um momento diferente em que está tendo uma política pública uma política de saúde pública bem restrita. Por exemplo, a gente não está podendo sair de casa sem máscara. Geralmente a gente está indo no mercado, só pode entrar uma pessoa. Isso é uma política de saúde pública. É uma ação que o poder público está fazendo para tentar diminuir o contágio e a transmissão do coronavírus. Então, a gente tem um outro sinônimo de política como uma ação pública. E, para fazer essas ações públicas, a gente precisa de pessoas. E as pessoas que trabalham que mexem com política, a gente pode falar assim. A gente tem dois tipos. Aqueles mais tradicionais, que a gente pode chamar de agente público. Quando a gente fala de agente público, a gente pode pensar no prefeito, no governador, no vereador, no presidente, ou também nas pessoas que ajudam eles a governarem, a administrarem. Secretários, ministros de Estado, professores, médicos, enfermeiros, são todas pessoas, agentes públicas, que trabalham com essa administração da coisa pública, que trabalha com esse manejo da coisa pública. Mas são só eles? Não são só eles, né? O cidadão, que somos nós, também é um ser político. Por exemplo, quando a gente participa, um bairro elege um representante do bairro para pedir algo na prefeitura, ou quando na sua sala de aula, entre vocês escolhem um representante de sala para ter um diálogo com a diretoria, para pedir algum passeio diferente, principalmente se vocês tiverem alguma escolha. Então, quem mexe com política? Tanto os agentes públicos como o resto da sociedade, o cidadão. Porque a política está presente para todo mundo, não é só para quem possui algum cargo eletivo, algum cargo de chefia. Você mesmo na escola pode exercer política de alguma forma. E, principalmente, a política ela traz o dever de respeitar a coisa pública. Porque a coisa pública é algo muito importante. A coisa pública ela é de todo mundo. Então, a gente não pode responsabilizar só uma pessoa para cuidar dela. Principalmente porque uma pessoa tendo uma concentração de poder, ela pode desviar, ela pode fazer com que aquela coisa pública não seja aproveitada para todas as pessoas. Então é bem complicado quando a gente fala de política e a gente começa a relacionar com roubalheira, com corrupção, porque não é a política que é roubalheira, que é corrupção. É as pessoas, um indivíduo que está lá representando a política. Bom dia, Shirley. A aula tá sendo gravada, mas aí você não vai perder o começo, mas vamos participar de agora por diante também. Então, o que eu quero falar para vocês? Corrupção é diferente de política. Esse símbolo aqui significa diferente, a gente usa bastante na matemática. Não sei se vocês recordam, se vocês estão conseguindo enxergar. Por que corrupção é diferente de política? Porque a corrupção, ela vem da desonestidade, do desrespeito, do egoísmo. O que é egoísmo? A pessoa trazer com ela uma individualidade muito exagerada. Ela não pensa no coletivo, ela está pensando só nela. E a política é o contrário disso.
A política é quando a gente vê as pessoas que são semelhantes com a gente tem ideias semelhantes, a gente faz dessa ideia uma lei. Um conjunto de pessoas que acredita muito em alguma coisa pode tornar aquilo uma regra, uma lei para todos, para que todos consigam caminhar e evoluir. Aquela ideia de dignidade humana. Não é só sobreviver, é de se desenvolver também. Então, a gente vê muitos casos de corrupção na TV e a gente esquece que quem está lá são representantes do povo. E corrupção não é só desviar o dinheiro público. Quando a gente cola na prova, a gente está sendo corrupto. Quando a gente fura uma fila, a fila da cantina, ou uma fila de vacina, que também pode acontecer, a gente está sendo corrupto. Quando a gente busca um atestado médico falso, ou para furar a fila da vacina, ou para faltar do serviço, a gente está cometendo uma corrupção. Quando a gente quebra uma cadeira da escola, quando a gente chuta na porta da escola, tudo isso são atos de corrupção. E tendo pessoas que são assim, a gente corre o risco de escolher pessoas que são assim também. Aí essas pequenas corrupções podem se transformar em grandes corrupções, como, por exemplo, o desvio de dinheiro público. Então, a política não é sinônimo de pessoas corruptas. Se existe corrupção, é porque existe alguém lá dentro que cometeu a corrupção, mas não é por causa disso que a gente pode falar que a política é sinônimo de corrupção. Se alguém tiver algum comentário, eu posso ler aqui no chat. Ou se quiser abrir o microfone também, fique à vontade. A política move a gente para um caminho. A política é como se fosse uma placa, a gente vai seguir por ali. A gente tenta juntar as pessoas e não separar. A gente respeita uma maioria e também tenta ouvir uma minoria. Então a gente tenta sempre agregar, levar em conta o que uma minoria acha e seguir o caminho que a maioria o que a maioria quer. E o que eu falei lá atrás, não é só os agentes públicos que trabalham com política. Todo mundo trabalha com política. Por a gente viver em sociedade, a gente tem que tentar convencer as outras pessoas. Isso até dentro da tua casa. Quando o seu pai ou sua mãe vai pedir uma pizza, por exemplo, você tenta convencer eles de algum sabor específico. Coisa simples. Desde cedo a gente usa política, a gente tenta convencer para que as pessoas sigam pelo nosso caminho. Dentro da escola, vocês elegem um representante de sala. Vocês tentam, depois de escolher esse representante, vocês tentam convencer a diretoria de criar uma regra que vocês querem, ou de proibir apelidos, por exemplo, como eu falei na aula passada. Então a gente sempre trabalha com política. E falar que política é coisa ruim, que todo mundo não presta, é exatamente isso que certas pessoas querem, porque isso vai trazer o desinteresse de vocês. Quando vocês falam política, já tem uma aversão. O que é aversão? Vocês já nem querem saber o que isso significa, porque vocês já começam a pensar, mas é todo mundo igual, para que eu vou pensar nisso? É exatamente isso que eles querem, que vocês não prestem atenção. Então, é nosso dever da gente sempre exercer a cidadania. Cidadania é a gente não deixar os outros decidirem pela gente, a gente também ter voz, também participar dessa administração das coisas públicas. Tudo certo? E quando a gente fala de política, a gente fala bastante sobre neutralidade. Não, aquele jornal lá tá pendendo para um lado, aquele jornal não está sendo neutro. O que eu posso falar para vocês é que neutralidade não existe. Como a gente exerce política desde cedo, a gente faz escolha. E tem uma música um pouco antiga, eu acho que vocês não vão conhecer, uma banda que chama Charlie Brown Jr., que não existe mais. E lá nessa música falava assim: cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. A gente pode falar que isso é política. Cada escolha, uma renúncia. A partir do momento que você escolhe algo, você deixa de escolher outra coisa. Então você está eliminando algo da sua vida e está escolhendo outra coisa. Então isso é política, a gente fazer escolhas. E por isso que a gente fala que a neutralidade é impossível. A gente ser uma pessoa neutra. Porque a gente já nasce dentro de uma casa,
recebe uma educação específica. Então, a gente vai formando valores dentro da gente que a gente, desde cedo, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente já começa a definir o que, que a gente quer, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. Então, é muito difícil uma pessoa ser neutra. É impossível a pessoa ser neutra. Por outro lado, o que, que a gente busca? A gente busca a imparcialidade. A gente fala muito que os juízes têm que ser imparciais, são um dever dele. O que é ser imparcial? Ele tem sempre que ouvir os dois lados da história e não tem que estar pendente para um lado. Não sei se vocês já viram o símbolo da justiça, que é uma balança equilibrada. Então, no começo, o juiz tem sempre que ouvir os dois lados e de forma igual. Ele, com certeza, já tem os valores dele. Ele não é uma pessoa neutra. Ele tem as suas preferências. Mas no momento que ele está julgando, ele tem que ser imparcial. Mesmo que ele não goste do argumento de uma pessoa, que ele não goste da pessoa que está falando, ele tem que ouvir de forma igual para decidir de forma justa, para decidir do jeito que a lei determina que ele tem que decidir. Então é isso, a gente tem valores e ideias sobre o mundo que já são passados. E por isso que é muito importante a gente sempre ouvir os dois lados. Ler um jornal diferente, ler um site de notícias diferente e ter amigos diferentes. O que muitas vezes as redes sociais estão nos trazendo de uma coisa ruim. Eles fazem a gente seguir só a pessoa que pensa igual a gente. Então, por isso, a gente vai ficando cada vez mais fechado na nossa ideia e não consegue absorver nem um pouco do que a outra pessoa está falando. Às vezes, a outra pessoa está falando algo muito errado, algo que você nunca vai concordar. Mas é sempre bom você saber para pelo menos dar uma relativizada no seu pensamento, porque senão vai ficar sempre algo muito extremo de um lado ou muito extremo de outro. A Sherlyn está comentando, mas tem casos que pagam para o juiz só para ele estar do lado de quem quer. Aí é um caso de corrupção, eu falei no começo da aula. Não é o sistema que é corrupto, é que aquele juiz decidiu fazer algo que ele é proibido de fazer. Ele recebeu uma vantagem, recebeu algum pagamento para decidir de alguma forma. E isso ele vai receber uma punição se ficar comprovado. Então, se ele agir de forma certa, ele tem que sempre ouvir os dois lados e nunca aceitar nenhum presente de alguma parte, nenhum dinheiro, nenhum benefício de outra parte. Então é isso, pessoal. Esse era o meu assunto sobre política. Agora a gente vai passar para outro assunto. Se alguém tiver alguma questão, sempre com a ideia de que a gente já tem muitos valores com a gente. Os nossos pais nos passam, a escola nos passam. Então é sempre bom a gente ter várias fontes, assim, fontes de pessoa A, de pessoa B, do jornal A, do jornal B, porque senão se a gente seguir o que as redes sociais nos proporcionam, que a gente sempre seguir pessoas iguais a gente, pessoas que já pensam iguais, a gente sempre vai ficar com a mente cada vez mais fechada e não vai conseguir absorver o que uma outra pessoa está falando. Igual eu falei, a outra pessoa pode estar falando algo muito errado, mas talvez alguma vez ela vai falar algo que você começa a pensar, pode ser desse jeito mesmo. Então a gente consegue sempre ser uma pessoa mais justa, assim. Tá certo? Agora eu vou passar para o meu próximo assunto. Se alguém tiver alguma dúvida sobre política, pode comentar. Vou falar da palavra Estado. Estado, mas com a letra maiúscula. Depois a gente vai ver a diferença de Estado com a letra maiúscula e de Estado com a letra minúscula. O conceito de Estado, ele é bem parecido com o conceito de política. Ele é o jeito que a gente organiza a coisa pública. Como que a gente vai gerenciar, como que a gente vai organizar esses bens públicos, como que a gente vai gerenciar a fiscalização, como a gente vai administrar as polícias. Então, o Estado é a organização da coisa pública e da sociedade, sempre visando um bem-estar de todo mundo. É a organização em busca do bem comum. Aí aqui eu vou fazer um desenho que vocês vão ter que fazer um exercício de imaginação bem grande. Não ficou muito bom. Vou tentar de novo.
Melhorou, mas não está bom. Vamos imaginar que isso aqui é o Brasil. Vocês conhecem o mapa do Brasil. Aqui está nosso estado. Uma grande imaginação para vocês. O estado com letra maiúscula, o que é? O estado com letra maiúscula é tudo isso aqui. É o Brasil inteiro. Já o estado com letra minúscula são essas divisões aqui dentro. É, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, o estado da Bahia, o estado do Amazonas. Então, quando eu estou falando de estado com a letra maiúscula, eu estou falando do estado inteiro. E eu estou falando dos estados, dos municípios, estou falando de Brasília. Estado com letra maiúscula é todo o Brasil. Já estado com letra minúscula são esses, a gente chama de estados membros. São essas partes menores onde a gente se organiza. São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Sergipe. São organizações menores, mas que também possuem um grande poder, como a gente vai ver daqui para frente. A Charlene ainda falando sobre a corrupção de juízes. Mesmo que familiares tenham um juiz na família, pode estar do lado deles. Dentro do direito, a gente tem uma regra que o juiz tem que ser imparcial. Então, tem algumas regras específicas que ele já não pode trabalhar. Por exemplo, se ele tiver algum interesse na causa que ele vai julgar, ele não pode trabalhar nesse processo, ele tem que passar para outro juiz julgar. E uma dessas causas é, por exemplo, se um familiar dele é parte do processo, se a mulher dele, se o filho dele, se a mãe dele, o pai dele, os avós for parte de um processo, ele não pode julgar esse processo, ele tem que passar para outro juiz. Mesmo que ele seja um juiz correto, imparcial, que ia fazer a família dele perder, ele não pode julgar esse processo, ele tem que passar para outro. Isso, Estado de São Paulo, a palavra Estado a gente escreve com letra minúscula. Já quando eu estou falando de Estado com letra maiúscula, eu estou falando de todo o poder público, de todos esses entes. Que a gente chama de ente federativo. Daqui a pouco a gente vai ver. Alguma dúvida sobre Estado ou Estado, é só perguntar. Aí vem a pergunta, por que surgiu o Estado? Isso tem bastante... A gente até pode fazer uma semelhança com o direito. Por que surgiu o direito? Por que surgiu o Estado? Foi sempre para tentar trazer mais paz durante os conflitos. Como a gente vive em sociedade, como eu falei, tem muitas pessoas que pensam diferente. E quando a gente pensa diferente, pode trazer bastante conflito entre esses pensamentos, trazer guerras, trazer revoluções sociais. E aí surge o Estado como um meio de tentar pacificar esses conflitos e organizar essas pessoas para que a gente caminhe numa direção em que todos consigam se desenvolver. Então, o Estado veio para tentar buscar uma união da sociedade e diminuir o conflito. Porque acabar com o conflito é impossível. Como a gente sabe, a gente vive numa sociedade que pessoas pensam diferente. E esses conflitos vão surgir. Então, o Estado sempre tenta buscar que esses conflitos sejam os mais pacíficos possíveis. Mas o Estado não pode acabar com os conflitos, porque se acabar com os conflitos, quer dizer que tem uma pessoa com grande poder e a gente está seguindo o pensamento só dessa pessoa. E a gente está pensando todo mundo igual. Se a gente está pensando todos iguais, a gente não tem conflito. Mas isso é muito perigoso, porque quando a gente pensa tudo igual, muito provavelmente a gente está vivendo um momento de ditadura, um momento de repressão. Então, por isso que o Estado ele tenta diminuir os conflitos, porque acabar com os conflitos é impossível. Tá certo? Alguma pergunta sobre isso? Vou passar para o próximo assunto. Aí eu falei do porquê o Estado existe e como o Estado surgiu.
Porque antigamente, como a gente vivia em vilas, como eu falei, lá na Grécia era por cidades, uma cidade longe da outra, a cidade crescia. Como que surgiu os estados? A gente tem algumas teorias. A primeira teoria fala que é a teoria familiar. Algumas famílias surgiam, cresciam, se desenvolviam, e essas famílias criavam regras próprias entre elas para ter uma convivência juntos. Depois, a gente pode falar da teoria econômica, com a melhor divisão do trabalho e distribuição de recursos. Os trabalhadores se organizavam, os empresários se organizavam, os professores se organizavam e criavam regras entre eles. E uma parte triste também, que o Estado pode ter surgido com violência. Alguns grupos superiores que possuíam mais força, eles exploravam os grupos que possuíam menos força. Então, essa é a terceira teoria sobre a formação dos estados. A teoria familiar, a teoria econômica e a teoria da violência. Passando para o próximo assunto. Isso, sobre a teoria geral do Estado, o que é o Estado, é isso que eu tinha para falar. Se algum ficou alguma dúvida, só recapitulando, acho que a parte mais importante que eu falei até agora. O Estado, todo o Brasil, é Estado com letra maiúscula, e esses Estados-membros, São Paulo, Minas, Goiás, é Estado com letra minúscula. Agora eu vou falar de uma palavra que vocês devem escutar bastante também, e a gente às vezes não para pensar o que significa. Federação. Não sei se vocês já ouviram isso. Inclusive, o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. O que significa esse federativa, esse federação? Federação é como a gente se organiza e a gente divide esse Estado. Como eu posso falar? Vou tentar fazer o desenho de novo, não devia ter apagado. O Brasil, aqui é o Brasil, vamos fazer de conta. O Brasil não é uma coisa só. O Brasil é dividido por Estados-membros. Bahia, Amazônia, Goiás, Tocantins, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Nós temos vários estados que dividem o país. E o estado ele é formado pelo território, o estado com letra maiúscula agora. Esse aqui é o território do Brasil, completo. Território. Dentro desse território tem o quê? Tem a população. E, principalmente, o que esse Estado tem? Ele tem poder político. O Brasil ele tem algo chamado soberania. O que significa essa soberania? Que o Brasil ele cria as regras que valem aqui dentro. Não pode um país lá fora falar, não, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que essa lei no teu país não exista mais. Não, o Brasil ele tem a soberania, ele tem o poder político. Ele que determina como que ele vai se organizar, quais leis tem aqui, o que eu vou fazer com o dinheiro do Brasil, é o próprio Brasil que define. E a forma federativa, ela busca uma maior eficiência e uma maior distribuição de poder. Evita que a concentração de poder fica num pequeno grupo. Se não tivesse estados, a gente ia ter o poder todo do Brasil na mão de pequenos grupos, na mão da presidência da República, na mão do Câmara de Deputados Federais, ou na mão do Senado Federal. Então, a federação ela existe também para a gente dividir esses poderes, e não ficar concentrado sempre no mesmo grupo de pessoas. Sendo uma federação, a gente não tem hierarquia. O que é hierarquia? Por exemplo, dentro da sala de aula, o professor ele tem uma posição de hierarquia maior do que os alunos. Os alunos têm que respeitar aquilo que o professor está falando, as regras de convivência que o professor
coloca. Se o professor quer que para você ir ao banheiro você tem que pedir antes, você tem que respeitar essa hierarquia do professor. Mas, quando a gente fala de federação, às vezes tem uma ideia que a gente pensa, bom, o presidente manda mais que o governador manda mais que o prefeito. E não é bem assim. Por não ter hierarquia, eles têm seus poderes determinados na Constituição. E se o governador fala uma coisa, e isso está amparado, como eu posso dizer? Isso está amparado na Constituição. O que isso significa? Significa que a Constituição autoriza ele fazer aquilo, então aquilo que o governador falar está valendo. Mesmo que a presidência da República fale alguma outra coisa. Mesma coisa o prefeito. O prefeito, dentro do seu município, ele junto com a Câmara de Vereadores, organiza as regras do município. Tá certo? Então, por isso que a gente fala que não existe hierarquia dentre esses entes da Federação do Brasil. Então, a gente pode falar que tem uma maior liberdade para os governos locais e regionais, sim, sem hierarquia. Aí, falando isso, eu trago alguns exemplos que está na própria Constituição. O presidente manda no prefeito? O que você acha, Charlie? A Charlie está achando que sim. Eu vou provar para você que não. Porque sempre que alguém fala um negócio para você, você tem que pedir a prova. Então agora eu vou te provar. Dentro da Constituição, existe um artigo que fala o que cada parte do Brasil tem que cuidar. Por exemplo, fala que o presidente tem que cuidar daquilo, o governador daquilo, o prefeito daquilo. E tem um artigo que fala que os três têm que cuidar da mesma coisa. Por exemplo, no artigo 23 fala que tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios, vou falar o que é a União, vamos traduzir de outra forma. Tanto o presidente, quanto o governador, quanto o prefeito, eles têm que cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, e um outro exemplo, eles têm que proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Fauna são os seres vivos do reino animal e flora são os seres vivos do reino vegetal. Acho que vocês já viram isso. Então, vamos supor que o prefeito cria uma regra de meio ambiente, ou a Câmara de Vereadores, aqui de Tanabi, cria uma regra de meio ambiente, que cada casa tem que ter pelo menos uma árvore na frente. Pode o presidente ir lá de cima e falar, não, prefeito, eu proíbo que você faça isso. Ele não pode, porque a Constituição fala que é dever de todos a preservação das florestas, cuidar do nosso meio ambiente. Ou se não, o prefeito cria alguma regra de saúde pública específica para Tanabi, o presidente também não pode mandar no prefeito falar, não, isso eu não quero que você faça. Porque existe uma liberdade entre essas pessoas, entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Entendido, Charlie? Um outro exemplo que eu trouxe, está no artigo 30. Fala que compete ao município. O município tem que fazer o que está escrito aqui. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. Então, os serviços públicos de caráter local, horário de funcionamento do posto de saúde, do seu bairro, o transporte público que passa em Tanabi, qual que é o horário dele, que passa dentro da cidade mesmo. Quem que organiza isso é o próprio município. Não pode o presidente lá de cima e falar, não, eu não quero que o ônibus corra de madrugada. Ou ao contrário, o prefeito de Tanabi determina. O transporte público é até às 9 da noite. Não pode o presidente lá de cima e falar, não, eu quero que funcione de madrugada. Não, quem sabe dos interesses do município é quem administra o município, não vem lá de cima. Então, por isso que a gente fala que não tem hierarquia. Não é o presidente que manda no prefeito, nem o prefeito que manda no presidente.
Temos lista de chamada, não esqueçam de assinar, está no chat do grupo. Agora, uma parte também bastante interessante, deixa eu ver que horas são, 9h20. Vai ser a nossa última parte. Aí depois na próxima aula, nós continuamos. Como eu falei, o Brasil é tudo aquilo. E como que a gente divide tudo aquilo? A gente tem a União, a gente tem os estados com letra minúscula, e a gente tem os municípios. Acho que vocês já ouviram falar em união. O que é união? Quando eu falo de união, eu estou falando da esfera federal, estou falando de todo o Brasil. Então, ela representa todos os brasileiros. E ela organiza os serviços públicos federais. Um exemplo de serviço público federal são as universidades federais. O UFSCar, Unifesp, a UFMG. Então, essa universidade federal, quem gerencia é a União. E os professores que trabalham nessas faculdades federais, eles são servidores da União. É essa pessoa que é o patrão delas, vamos por assim dizer. Já nos estados, quando a gente fala de estados, a gente está falando de esfera estadual. Representa a população de cada estado. São Paulo, Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente está falando da população daquele determinado estado. E um exemplo de serviço público são as escolas estaduais, por exemplo, a escola que você frequenta, João Portugal. Os professores, a diretora, a coordenadora, eles são funcionários do estado com letra minúscula. E quando a gente fala de município, a gente está falando da esfera municipal, está falando só da população daquele município. Tanabi, Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Monte Aprazível. E um exemplo de serviço público, falando novamente de educação, a gente pode falar das escolas municipais. Ganon Chateaubriand, Caneblé Melotti, a Teresa Magre, são escolas e as pessoas que trabalham lá, professores, inspetor de aluno, diretora, lá eles são funcionários do município. Então, quando a gente fala de federação, a gente está falando dessas três pessoas. União, estados com letra minúscula e municípios. E tudo isso aqui a gente chama de estado com letra maiúscula. Como já está acabando o nosso tempo, pessoal, eu vou parando por aqui. Na próxima aula, eu vou falar sobre... a capacidade que cada dessas pessoas tem. Quando eu falo pessoa, estou falando do quê? Estou falando da União, dos estados e do município. O que eles podem fazer? E vou falar sobre o poder legislativo, executivo e judiciário, esses três poderes. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. A Shailene comentando. Achei que o presidente era o chefão. O presidente, ele é o chefe da União. Mas ele não manda nos estados, ele não manda no município. Cada um tem, como eu falei na última aula, cada um tem seu quadrado. Ele não pode invadir a competência, invadir a atribuição das outras pessoas. Mas ele realmente é o chefe do executivo, que a gente vai ver na próxima aula, o que é executivo, o que é legislativo, o que é judiciário. Ele é o chefe do executivo federal. Mais alguma dúvida? Tudo certinho, eu vou encerrando a aula. Ela vai ficar gravada, o pessoal que está assistindo depois. Tentem não perder a próxima aula na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Provavelmente a gente já vai finalizar esse módulo de Direito Constitucional, que eu acho que é o módulo um dos mais importantes, porque a Constituição, como eu falei na aula passada, ela está no topo.
todo mundo tem que respeitar a Constituição. Todas essas pessoas aqui, União, Estados, municípios, qualquer lei que a gente vai fazer, que a gente tem que observar, a gente tem que ver que se essa lei está observando a Constituição. Então, é uma das matérias mais importantes. Não percam a próxima aula. Aí, até mais e obrigado novamente à escola. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, professor. Muito obrigado. Terminei, Ana. Obrigada, Lucas. Eu fui só resolver um problema aqui. Mas estava ótimo. Muito obrigada, viu? Até mais. Até. Tchau. Tchau.